Olá, eu desejo que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo nós vamos inaugurar aí um quadro de reflexões através da música. Um processo aí de reflexão para sua vida, de autoconhecimento e de expansão da sua consciência através da música. E eu quero inaugurar esse quadro com o primeiro vídeo com uma música do Castelo Branco. Eu não sei se você conhece esse cantor, se você não conhece, eu já super te indico. O Castelo Branco, ele se expressa através das músicas, através da sua melodia e através da letra, de uma forma extremamente sensível. Eu sinto que a música dele toca profundamente. Obviamente que quando a gente fala sobre música, é algo muito particular e muito subjetivo esse gosto musical. Mas o propósito deste canal, para além também de levar para você um pouco sobre conhecimento musical, especialmente da nossa música brasileira, porque eu quero trazer especialmente músicas brasileiras, é para que a gente possa também pensar no significado mais profundo delas e como que elas podem nos tocar, como que a música pode fazer a gente refletir. E o primeiro vídeo vai ser uma música do Castelo Branco que se chama Coragem. Eu amo todas as músicas dele, eu sou muito suspeita pra falar. Eu sou suspeita pra falar de música brasileira no geral, porque eu sou apaixonada pela música brasileira. Mas eu quero começar esse vídeo hoje com a música do Castelo Branco, que é a música Coragem. Nós teremos outros vídeos com outras músicas dele também, que eu já estou preparando, mas a primeira música deste canal vai ser essa, e eu já te indico a escutá-la. Com todas as músicas que serão postadas nas reflexões, nós teremos uma playlist em que eu vou colocar todas as músicas específicas que serão trazidas nos vídeos. Então já pode correr depois de assistir esse vídeo para escutar essa música, ou se você quisesse escutar ela antes de assistir o vídeo, você pode ficar à vontade também. Se você não conhece o Castelo Branco, te indico a escutar todo o álbum dele. É um cantor extremamente sensível e que toca, assim, a sua alma, se você, obviamente, valorizar o conjunto da letra com a melodia. Então, vamos pensar um pouco e refletir sobre o que ele pode querer trazer com essa música. Bom, essa música, ela fala muito sobre coragem e como que, para que a gente possa se conhecer, isso requer coragem, devido a todo o processo do autoconhecimento. Ele começa cantando: já desci por todo esse corpo e não vi quem me botou aqui. Mas se conhecer de verdade, coragem, que coragem. Quando ele começa a refletindo, né? Já desci por todo esse corpo e não vi quem me botou aqui. Eu refleti no meu processo escutando essa música como que muitas vezes nós passamos por uma descoberta do nosso corpo. E o que eu quero dizer com isso? Vamos lembrar lá quando a gente era criança, lá atrás. Esse canal, obviamente, é para adultos, então vamos pegar... lembra aí da sua infância, você pode também, se você convive com alguma criança na sua família, você pode se questionar. A criança, ela começa o seu processo de descoberta do corpo nos primeiros anos de vida, né? Mas isso vai se intensificando ali com os seus 4, 5 anos de idade, principalmente quando ela começa a lidar e se deparar com a diferença que há no outro. Quando você coloca, por exemplo, um menino e uma menina, eles começam a lidar com as diferenças do corpo. Poxa, aquele ali tem uma coisa que eu não tenho no meu corpo, por que aquele outro tem algo que eu não tenho? Ou seja, é um momento que ela também lida com a falta. Enfim, esse processo de descoberta do corpo, quando eu falo do corpo físico, né, ele já começa lá atrás. Mas se a gente for parar pra pensar na nossa vida, a gente passa por descobertas do nosso corpo diversas vezes, diversas etapas da nossa vida, diversas fases da nossa vida. O corpo, ele se transforma da infância para a adolescência, da pré-adolescência para a adolescência, né, da adolescência para a idade adulta e da idade adulta para a velhice. Durante toda a nossa vida, o nosso corpo se transforma e todos esses marcos cruciais dessas etapas das nossas fases de vida, da infância, da adolescência, da idade adulta e da velhice, a gente vai precisar lidar com essas transformações. Por quê? Porque o corpo muda. O corpo passa pelo processo de envelhecimento. Lembrando que o envelhecimento nosso como ser humano, ele é um processo. Então, o nosso corpo passa por esse processo. E esses marcos de mudança do nosso corpo, eles são muito importantes para a nossa transformação e até mesmo como que a gente enxerga isso. Então, ele começa falando na música, né, que ele desceu por todo esse corpo e ele não viu quem botou ele ali. Mas para além desse corpo físico, nós podemos pensar também no nosso corpo emocional.
Porque para além de uma aparência, a gente carrega uma essência. De uma forma metafórica, ele traz, né, através dessa letra, que ele descobre o seu corpo físico, mas não necessariamente ele descobre o seu corpo interno. Até porque ele fala que ele não sabe quem que o botou ali. Ele explora essa existência e essa transformação que ele vai passando ao longo da vida dele através do seu próprio corpo. Ou seja, ele desce pelo corpo físico, ele lida com todas as partes do corpo físico, se observando. E quando ele vai para o corpo emocional? E quando ele olha para o seu corpo interno? Quando a gente olha para esse nosso corpo interno, o que será que a gente encontra? A gente encontra medos, a gente encontra talvez sentimentos desafiadores, alguns traumas, alguns sofrimentos, a gente encontra alegrias, saudade, lembrança, memórias. E lidar com isso que requer coragem. Sim, eu não posso descartar que lidar com o nosso corpo físico também requer coragem, porque não necessariamente sempre que a gente se olhar e olhar para ele, a gente vai se sentir satisfeito. Mas será que também, para que a gente não se sinta satisfeito com o nosso corpo físico, a gente não precisaria olhar para aquelas questões que nos causam insatisfação no nosso interno, dos sentimentos que estão ali camuflados, dos sentimentos que estão ali reprimidos, das memórias que não foram curadas? Enfim, requer coragem. Requer coragem para a gente lidar com dúvidas, com anseios, com medos. Requer coragem para a gente precisar ir lá atrás no nosso passado e revisitar aquele corpo que lá atrás teve memórias, que deixou saudades, que deixou marcas, que viveu coisas ao longo da vida. Requer muita coragem para isso. E nesse processo, fazendo um gancho com essa música, eu quero poder trazer um pouco de uma teoria extremamente rica. É uma teoria psicológica desenvolvida pelo psicólogo alemão Erik Erikson. O Erik Erikson desenvolveu a teoria do desenvolvimento psicossocial. Ele basicamente fala que nós temos 8 estágios, nós enquanto seres humanos passamos por 8 estágios específicos ao longo da nossa vida no nosso processo de desenvolvimento. E para a gente falar sobre a coragem do nosso processo, como que é corajoso a gente precisar se olhar, eu acho que seria interessante a gente compreender um pouco sobre essa teoria. Eu gostaria de te passar ela, até mesmo para você se compreender um pouco na sua vida e compreender um pouco sobre a sua própria história. Essa teoria do Erik Erikson, desenvolvida em 8 estágios, ela fala basicamente de uma forma bem simples, eu não vou aprofundar, mas de modo simples, que nós precisamos lidar e resolver conflitos entre um estágio e outro. Então, cada etapa de vida, a gente tem um conflito específico que a gente tenta resolver. E isso é abrangido de uma forma geral, né, para nós seres humanos, mas obviamente que cada ser humano lida de uma forma através da sua subjetividade. Para além dessas etapas que a gente passa, o que é algo muito rico também que o Erik Erikson traz na sua teoria é que os nossos estágios de vida, eles estão totalmente atrelados ao nosso meio, ao meio em que a gente vive. Ou seja, você está inserido hoje em uma cultura, em uma sociedade, você foi criado por uma família específica, você teve uma criação que talvez pode ter sido diferente da minha, mas você teve as suas questões específicas e através desse seu meio, você teve o seu processo de desenvolvimento, ou seja, você recebeu influências do seu meio. Então, essa é uma riqueza também da teoria do Erik Erikson. Então, nesses 8 estágios, o Erikson, ele traz que até o primeiro ano de vida, mais ou menos, é o momento em que a criança começa a gerar o sentimento de confiabilidade. Ela ganha a confiabilidade através daquela pessoa que está ali nutrindo ela e amparando ela, que está exercendo a função materna na vida. E não necessariamente a função materna ela será por uma mãe, mas é uma pessoa que exerce essa função. E essa função ela está atrelada também a esse processo de confiabilidade, como que essa criança ela vai desenvolver a confiabilidade na sua vida. Do primeiro ano de vida aos 3 anos de idade, mais ou menos, é o momento em que ela começa a desenvolver autonomia. Ela começa
a ter mais autonomia, começa a engatinhar, começa a descobrir um pouco mais o seu meio. E dos 3 aos 6 anos de idade, ela toma iniciativa, ela começa a desbravar mais o seu local, ela começa a andar, então ela passa desse processo de engatinhar e ela já começa a andar, ela vai desbravar mais o seu meio. Dos 6 aos 12 anos de idade é o momento em que ela começa a ganhar habilidades sociais, porque geralmente nessa idade a criança ela já está inserida dentro de uma escola ou na creche, enfim, é o momento em que ela está se comunicando e conversando com outras crianças, e até mesmo se a gente pensa nos 12 anos, já é a entrada da pré-adolescência. Então é um momento muito crucial para que ela possa começar a desenvolver as habilidades sociais. Os 8 anos especificamente é o momento em que a criança mais questiona. Você pode se deparar com uma criança, você vai ver que é um momento em que começam a surgir os questionamentos. E aí que entra o processo de descoberta também do seu próprio corpo. Por quê? Porque ela começa a questionar não somente as coisas à sua volta, mas o seu próprio corpo. Como que ela veio ao mundo? Por que o corpo dela é assim e não daquele outro jeito? Ou seja, esse momento é muito importante para a gente pensar também nessa reflexão que eu quero trazer sobre essa música. E aí, dos 12 aos 18 anos, é um momento aí em pré-adolescência, adolescência, em que esse ser humano, ele começa a desenvolver a sua identidade. E aqui chega um momento muito crucial para a nossa vida, por quê? Porque a adolescência é um processo mais desafiador mesmo. Se você tem filhos, especialmente nessa idade, você vai compreender isso que eu estou falando, porque é um processo um pouco mais desafiador, porque ele está lidando primeiro com o luto dessa infância, ele tá lidando com o luto desse corpo que ele teve lá atrás e agora ele não tem mais, ele tá lidando com uma transformação interna muito grande, com conflitos emocionais muito grandes, e ele tá lidando com o meio em que ele vive de uma forma em que esse meio, de algum modo, vai refletir em como que ele se identifica. Ou seja, esse processo da adolescência que nós passamos, ele foi muito crucial para que a gente pudesse se identificar, para que a gente pudesse definir a nossa identidade. E este processo, ele está atrelado a muitas vezes a gente precisar se encaixar e se adaptar em meios, até mesmo para que a gente possa se sentir pertencente a estes meios. Você pode ver, por exemplo, quando um adolescente ele está ali na escola e ele está inserido dentro de algum grupo, porque geralmente os adolescentes eles andam muito em meio a grupos. É porque de alguma forma ele está se identificando com aquele grupo. Se ele não está se identificando, ele vai buscar se identificar. Ou seja, se os seus amigos estão todos vestindo, por exemplo, roupas pretas e escutando um determinado estilo musical, para que ele se sinta mais pertencente e acolhido, muito provavelmente ele vai querer se inserir neste meio também. Ele vai querer adotar esses comportamentos também. E eu me pego muito reflexiva sobre como muitas vezes a gente passa por isso na nossa adolescência, querendo se encaixar para que a gente não se sinta separado, para que a gente não se sinta isolado, e a gente pode levar esses comportamentos e esses hábitos para a nossa vida adulta e a gente talvez possa se perder. Por quê? Porque entrando já na próxima fase, que é esse momento dos 18 aos 40 anos, é um momento em que o Erikson traz que a gente começa a se relacionar de uma forma mais profunda, ou seja, o foco ele está muito também nas nossas relações interpessoais. E aí entrando nesse gancho, né? Quantas vezes, talvez, trazendo uma reflexão, quantas vezes você já, de alguma forma, tentou se encaixar em um grupo e mesmo que talvez você não se identificasse tanto com aquele grupo? Ou seja, quantas vezes você buscou escutar uma música, ou se vestir de uma forma, ou fazer e tomar alguma atitude, algum comportamento porque você queria se sentir pertencente, ou porque você queria ser aceito por aquele meio? E aqui eu falo principalmente das suas relações interpessoais, porque com certeza na sociedade, no nosso local de trabalho, a gente precisa se adequar aos nossos ambientes. Mas quando a gente pensa nas nossas relações interpessoais, é muito importante que a gente se sinta acolhido pelas pessoas que a gente decide se relacionar. É muito importante que a gente se sinta amparado e que a gente se sinta pertencente pelas pessoas às quais a gente se relaciona. Quantas vezes você talvez escolheu uma amizade ou que você esteve com um relacionamento afetivo que você não necessariamente se sentia pertencente ou se sentia acolhido pela sua essência? E retirando essa sua essência,
você decide aderir a algo para sua vida que talvez não faça parte da sua essência, mas justamente com o propósito e objetivo de se sentir pertencente, de se sentir aceito, como lá atrás um dia talvez a gente já tenha feito na nossa adolescência. E aí a reflexão sobre esse processo é: será que de fato é saudável que a gente faça isso conosco? Será que é saudável que a gente muitas vezes queira vestir uma roupa ou escutar um estilo de música somente para que a gente se sinta aceito por aquela pessoa ou por aquele grupo? Ou será que o saudável mesmo não seria que a gente descobrisse esse corpo? Como ele fala, desci por todo esse corpo e não vi quem me botou aqui. Sabe aquele momento em que você questiona: eu desci por todo o meu corpo, e quem que me botou aqui? Quem que me fez usar essa roupa? Quem que me fez querer esse cabelo desse jeito? Quem que me fez gostar desse tipo de música? Quem que me fez acreditar nessa coisa que talvez eu nem acredite mais? Esse momento é um momento, obviamente, que pode trazer uma crise pra gente, para que a gente comece a questionar: será que eu tô sendo verdadeiro comigo? Ou será que eu tô sendo alguém simplesmente porque eu quero que o outro me aceite e me faça pertencente na vida dele? Porque quando a gente não se sente visto e pertencente e aceito, a gente se sente rejeitado. Por quê? Porque a gente não está dentro daquele meio, seguindo aquela conduta, ou aquele estilo de roupa, ou aquele cabelo, ou pensando daquela forma e fazendo tudo que aquelas pessoas estão fazendo. Então, nessa etapa de vida, eu não sei com quem que eu tô conversando do outro lado, qual que é a sua história, quantos anos você tem, independente de idade cronológica, isso não é tão importante para sua sabedoria de vida, porque não é mesmo, porque uma coisa não tem a ver com a outra, mas a reflexão hoje é para você levar. Se você descer para o seu corpo e você se olhar, e isso requer coragem, você sente que você é autêntico consigo? Você sente que você tá atrelado à tua essência? Ou você sente que tem alguma coisa dentro de ti, seja um comportamento, um pensamento, ou até mesmo a forma que você se porta, ou se veste, ou está hoje na sua aparência, que ela é mais para agradar o outro do que a si próprio? Porque nessa nova fase, aos 40 aos 65 anos de idade, é o momento em que o Erikson traz que a gente começa a fazer uma revisão de vida e a gente quer deixar um legado. A gente quer deixar um legado, não somente um legado para a sociedade, mas um legado para a nossa geração. Nesse processo, por exemplo, eu te pergunto hoje, lá atrás, quando você talvez tinha aí no seu processo de adolescência, quem era o seu exemplo? Quem era aquela pessoa que você se espelhava? Quem era talvez o seu herói e a sua heroína? Quais eram as características desse seu herói e dessa sua heroína? Você sente que você conseguiu se identificar hoje adulto com aquela pessoa ou aquelas pessoas que lá atrás você se identificava e você projetava até mesmo como um ídolo ou como uma inspiração? E hoje na sua vida, quando você refletir o que você quer deixar de valor e o que você quer deixar como um processo até mesmo de legado para a tua família ou até mesmo para os teus filhos, se você tiver, ou para a tua sociedade, para a tua comunidade, o que você gostaria de deixar? Quais valores são esses que estão atrelados à tua essência, aos teus valores mesmo, à tua moral, à tua história de vida, à tua sabedoria? O que é isso que você gostaria de deixar? Porque esse processo, ele é muito crucial para o nosso momento de revisão de vida. E eu acredito que, assim como o Erikson definiu, né, é um momento ali entre os 40 aos 65 anos, não necessariamente esse processo de revisão de vida e de questionamento do que eu quero transmitir para o outro e que valor que eu quero passar para o outro, ele pode chegar somente nessa idade. Seria interessante que a gente sempre refletisse isso ao longo da nossa vida, independente de que idade você tenha. Porque sim, a gente falha, sim, a gente erra, mas será que também para que a gente possa olhar para as nossas falhas, descer por esse corpo que requer coragem, não seria necessário a gente fazer isso nos momentos que também a gente erra? Poxa, será que esse meu erro seria mais interessante eu consertar? Ou eu quero continuar carregando ele e talvez, a hora que eu chegar lá na frente, será que eu vou querer deixar ele como um valor para alguém? Ou será que eu quero me consertar e me melhorar? Até porque na última etapa de vida, que é a 8ª etapa, e a partir dos 65 anos, que ele deixa muito definido as idades cronológicas,
um momento de reflexão profunda, em que a gente começa a trazer esses aspectos da finitude, em que a gente pode começar a refletir sobre a nossa vida. E esse processo ele está atrelado à mudança do corpo físico também, não somente do nosso corpo emocional e de tudo que a gente adquiriu ao longo da nossa vida como sabedoria e experiência de vida, mas também como que esse corpo foi transformado. Porque a sabedoria está atrelada a uma transformação interna, mas o nosso corpo físico, ele também se transforma. Na velhice, o nosso corpo já não é mais como era talvez nos 20 anos de idade, ou na adolescência. Hoje você com os seus 30 não tem mais o corpo que você tinha na sua adolescência. Então, esse corpo ele vai se transformando fisicamente, mas o interno também é necessário que seja acompanhado. Porque isso está atrelado à sua própria transformação. Então, esse corpo, ele traz essas mudanças e essas transformações ao longo da vida, mas não somente o corpo físico, o interno também pode ir acompanhando, através da sabedoria, através da tua história de vida, enfim. Ainda nessa parte específica da música, ele traz que coragem hão de ter quando tão bem notarem que não tem mais esse trem de homem. E essa palavra, esse trem, eu até gosto muito desse jogo de linguagem que ele faz, porque trem é muito comum aqui em Minas. A gente tem muito esse costume de falar, nossa, esse trem. A gente usa trem muitas vezes para várias coisas. Mas eu gosto muito quando ele fala que não tem mais esse trem de homem. E, obviamente, o Castelo, ele tem essa experiência como homem. E eu adorei essa parte da música porque ele traz justamente esse desmantelar da visão do homem. Por quê? Porque ele faz essa visão do corpo dele, ele se olha como um corpo físico, se vendo como um corpo de um homem, mas quando ele resolve olhar para dentro de si, ele se desmonta e ele vê que ele é um ser humano. Para além de um homem, no seu corpo físico, ele tem características de ser humano que eu tenho e que você tem. E esse trem de homem, no caso, é essa visão, até mesmo estrutural, que a nossa sociedade tem, de carregar essa visão de que o homem é um ser extremamente forte, de que ele não desmorona, de que ele não chora, de que ele não é frágil, de que ele sempre será o provedor, de que ele sempre será o forte, o valente. E não. Não tem esse trem de homem. Quando você olha para o teu corpo interno, você percebe que não tem esse trem de homem. Por quê? Você vai se deparar com as suas emoções. E o trem que você vai encontrar aí dentro de você é fragilidade. Se você é homem, você vai saber e você vai poder afirmar muito melhor do que eu que a sociedade cobra essas questões, mas que assim como eu, na essência de ser humano, você muitas vezes sente necessidade de um abraço, você pode sentir necessidade de chorar, você pode sentir necessidade de ser acolhido, você pode sentir necessidade de ser amparado, de ser ajudado, enfim. Por quê? Porque significa que você tem sentimentos e que essa imagem é uma imagem social, porque no fundo a tua essência é a essência do ser humano. É reconhecer que sim, você pode ser frágil e que na realidade ser frágil não é você permitir colocar as suas emoções para fora. Ser frágil não é chorar. Ser frágil não é pedir ajuda. Na verdade, a maior força que você tem dentro de si é quando você reconhece que você precisa de ajuda. É quando você reconhece que você nem sempre vai ser forte e que tudo bem você chorar. Então, caminhando um pouco mais na música, ele fala, ele canta na realidade, pois tu és natural que sejas, mas é algo mais do que a tua mão. Então, nesse momento, ele desce por todo o seu corpo físico e ele se dá conta que ele é muito mais do que a própria mão dele, ou seja, ele é muito mais do que carne e osso. Ele é espírito, ele é alma, ele é sentimento, ele é emoção, ele chora, ele sorri, ele se alegra, ele sente falta, saudade, ele tem memórias, ele tem lembrança, seja dessa vida ou de outras. Mas ele é muito mais do que a própria mão. Isso me faz questionar quantas vezes nós nos julgamos pelas nossas mãos. Quantas vezes nós nos julgamos pela nossa aparência, pela carne e pelo osso. E a gente fazendo isso com nós mesmos, fazemos isso com o outro. Quantas vezes a gente não se olha no espelho e a gente não gosta da nossa roupa amassada, do nosso cabelo cheio de frizz, das nossas olheiras, do nosso cansaço. Mas e o que tem interno?
Será que se a gente se arrumar todo o externo, o nosso interno vai estar arrumado também? Será que as emoções elas serão saudáveis? Será que os pensamentos serão saudáveis? Será que as lembranças e a memória elas estarão curadas? E quando a gente olha para o outro, será que a gente reconhece o outro como ser humano ou somente como uma mão, como um corpo, como um físico, como uma roupa, como um sapato, um cabelo, uma estética? Será que a gente dá valor para enxergar o outro como uma história de vida? Como um olhar que carrega sofrimento, mas que carrega talvez uma paixão escondida, um amor, um desejo, um sonho? Essa música, ela é linda porque ela fala para além de qualquer outra coisa, da coragem para a gente se enxergar para além de carne e osso, da coragem para a gente se enxergar para além de uma mão, porque a mão, ela também envelhece, a mão também carrega memórias, porque a mão, ela tece toda uma vida. Ou seja, para a gente se conhecer, requer coragem para a gente se transformar. Para a gente concluir, que a gente possa ao longo da nossa vida olhar para além da aparência. E a gente só faz isso com o outro quando a gente é capaz de fazer isso com nós mesmos. Quando nós somos capazes de olhar para além desse corpo físico e para além dessa matéria. Quando a gente olha para a nossa alma. Então eu te convido a olhar no espelho e se enxergar para além do que o seu corpo se encontra hoje. Para além da roupa que você tem para vestir, para além do sapato, para além de como se encontra o seu cabelo. Que você possa olhar como a sua história de vida. Que você possa se olhar como o que você carregou dentro da tua alma, seja em vidas passadas e nessa. Que você possa se olhar os seus erros e seus acertos. Que você possa se olhar na sua essência e que você possa ser fiel a ela. Sendo fiel a ela, você também será fiel ao outro. E para isso, requer coragem. Eu desejo do fundo do coração que esse vídeo tenha te ajudado a refletir e a ganhar um pouco mais de consciência sobre a tua vida e sobre o teu externo. E se foi útil, você pode ficar à vontade para contribuir com este canal e também para comentar o que você deseja comentar, a tua história e se fizer sentido para você. E a reflexão que você tiver. É isso, nós nos vemos. Um grande abraço.